Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu desejo que sim. Hoje são 19 de junho e nós vamos estudar História. Peguem o livro de História na página 34. 34. Ok? Bom, nós vamos estudar os primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil. Ok? Conseguiram achar a página do livro? Então vamos lá. Pensando, nós temos dois pensamentos aí para responder esta incógnita, né? Porque se nós formos pensar quem foram os primeiros habitantes do Brasil, foram os índios. Porém, se nós formos pensar há milhares de anos antes dos índios, foram os hominídeos, aqueles homens com semelhança de seres humanos que viviam nas cavernas. Então, vamos pensar há milhares de anos atrás para nós começarmos a nossa aula de história. Vamos lá? Acompanhem a leitura com a professora. Diz assim: pinturas feitas há milhares de anos atrás. Você já viu alguma pintura como esta da foto? Aí tem uma imagem, né, no livro de vocês, de uma caverna e várias pinturas, não é verdade? Essas pinturas, se vocês forem observar, elas são um tipo de pintura chamada rupestre. O que seria a rupestre? Pinturas feitas nas cavernas, né? Pelas pessoas que a habitavam. E essas pessoas eram os nômades, povos nômades. O que são povos nômades? Povos que não tinham um lugar fixo para morar. Bom, aí diz assim, não parece um grafite moderno, desses que são feitos em muros e paredes, nas cidades. Parece? Não se parece? Entretanto, as pinturas rupestres têm milhares e milhares de anos e foram feitas pelos primeiros seres humanos, que foram esses seres que eu acabei de falar para vocês, né? Seres muito parecidos com os seres humanos, que foram os hominídeos. Os desenhos da imagem acima foram feitos no Brasil, na região onde é o estado do Piauí, em um local chamado Serra da Capivara. Lá existem centenas de pinturas com mais de 20 mil anos de idade. Tá vendo? Muito tempo, né? Isso quer dizer que essas pinturas foram feitas pelos antepassados dos povos indígenas que viviam naquele local. Quem seriam esses povos? Os hominídeos, né? Ó, se vocês observarem aí, olha aí a pintura, tá vendo? Agora que nós já exploramos, né? Eu já expliquei essa questão dos primeiros habitantes, que foram os índios, mas se nós formos pensar há milhares e milhares de anos antes dos índios, os antepassados deles foram os hominídeos. O nosso amigo Dog
tá fazendo uma pergunta para vocês e eu vou dar um tempo para vocês responderem. E aí vamos corrigir coletivamente, ok? O nosso amigo Dog está perguntando assim: em sua opinião, por que os seres humanos daquela época faziam esses desenhos? Por que vocês acham que esse povo faziam esses desenhos nas paredes, nas cavernas? Vamos lá? Eu vou ajudar vocês. Eles desenhavam, esses desenhos poderiam ser uma forma de comunicação, não é? Ou algum ritual ligado às crenças daqueles grupos. Então vamos responder assim: poderiam ser uma forma de comunicação, que eu acredito que a resposta mais concreta seja essa: poderiam ser uma forma de comunicação. Era a forma deles se comunicarem, né? Ou, né? Ou algum ritual ligado às crenças religiosas daquele grupo, né? As crenças daqueles grupos. Que grupos seriam esses? Os hominídeos, né? Os homens que viviam na caverna. Bom, no meu ponto de vista, para mim, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que a primeira tá bem mais esclarecendo, né? Tá mais explícita. Poderiam ser uma forma de comunicação. Tá bom? Agora vamos passar para a página 35. Na página 35, acompanhem a leitura. Nós vamos estudar outro tema que diz assim: havia inúmeros povos indígenas. Agora já vamos entrar no grupo dos indígenas. Esqueçam os antepassados e agora vamos voltar para a época agora dos índios, tá? Enquanto isso, vão lendo que eu vou apagar o quadro. Vamos lá? Havia inúmeros povos indígenas. Eu vou colocar aqui no quadro. Havia inúmeros povos indígenas. Com certeza, né? Deveriam existir vários. Vamos lá para a leitura? Acompanhem.
ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil era habitado por povos nativos, ou seja, por povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Eram homens, mulheres, crianças e idosos que se dividiam em diferentes aldeias e etnias. O que são aldeias? São pequenos povoados, né? Menor que uma vila. O que é etnia? É a raça de um povo, onde tem hábitos, costumes e o idioma, ok? Vamos lá. Alguns desses grupos compartilhavam o mesmo idioma, ou seja, os mesmos hábitos, né? A mesma língua e os mesmos costumes. Os estudiosos que se dedicam a pesquisar a origem e as histórias das línguas acreditam que na época em que os portugueses chegaram nas terras que hoje compreendem o Brasil, havia mais de 1000 línguas sendo faladas por mais de 2 milhões de pessoas. Aí aparece uma imagem, olha. É uma imagem que é como se fosse um mapa, tá? Aí bem aqui, ó, bem aqui tem o território e aparecem algumas caravelas no mar. Diz assim, ao lado, Terra Brasilis, 1519. Mapa de Lopo Homem e Pedro Reinel. Além de representar o contorno geográfico, os autores representaram os indígenas, a fauna e a flora do território, encontrado pelos portugueses. Ok, agora nessa mesma página, nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Vamos lá? Diz assim, o que significa nativo? Vamos pensar? O que significa nativo? É aquele, né, que é natural do lugar em que vive. Então, vocês vão escrever aí, aonde está escrito o que significa nativo. Vocês vão escrever. É aquele que é natural do lugar em que vive. Em que vive. Ok. Acertaram, né? Muito bem. Agora nós vamos para a página 36. Vamos estudar outro assunto que está englobado também nos primeiros habitantes, tá bom? Eu vou apagar o quadro e vocês vão logo dando uma lidazinha aí, tá bom?
O tema é: há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes do Brasil. Esse é o assunto que nós vamos estudar na página 36. Há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes. Vamos ver? Acompanhem comigo. Como você estudou na página anterior, os primeiros habitantes do Brasil estavam divididos em vários grupos. Esses grupos possuíam alguns costumes semelhantes e outros diferentes. Uma semelhança é que todo o conhecimento e todas as histórias de um povo eram transmitidos por meio da oralidade. O que seria essa oralidade? A língua, né? Como era falada essa língua. Ou seja, as gerações mais velhas contavam para as gerações mais novas todas as informações que conheciam. Isso acontecia porque esses povos não haviam desenvolvido um sistema de escrita. Eu vou repetir. Isso acontecia porque esses povos não haviam desenvolvido um sistema de escrita. Então, para que as informações importantes não fossem esquecidas, era preciso contá-las. Mas você deve estar se perguntando: como podemos estudar a história dos antigos povos indígenas do Brasil se eles não deixaram textos escritos, não é mesmo? Um dos caminhos possíveis é a análise de vestígios deixados por eles. E são os arqueólogos que fazem esse trabalho. Os arqueólogos, eles são estudiosos que estudam os vestígios dos antepassados, né? Esses vestígios são pedaços de armas ou utensílios que eram usados para armazenar alimentos ou transportar objetos. Resquícios de habitações e túmulos, ossos humanos, tudo que eles descobriam, eles levavam para estudar, para poder descobrir. Continuando, também podemos entender um pouco mais sobre os povos que habitam o Brasil no passado, ouvindo as histórias preservadas por seus descendentes. Muitos costumes e modo de viver dos grupos que habitavam o território brasileiro há muito tempo ainda são conservados por seus descendentes, os indígenas brasileiros de hoje. Descendente é o povo que está habitando agora, tá bom? Continuando aí, diz assim: esses costumes foram passados de geração em geração há muitos séculos. Observe as imagens a seguir. Olha aí as imagens. Na primeira, aparece uma menina da etnia Calapalo, da aldeia Airra, lavando mandioca brava ralada. Todos ajudavam, tá bom? Todos os índios, uns ajudavam os outros. Na figura ao lado, aparecem meninos já de outra tribo.
chavantes entre 7 e 10 anos, sendo preparados para o ritual. O que seriam esses rituais? São danças, né? Eles dançavam, eles acreditavam naquela época que Deus era a lua, Deus podia ser o sol, Deus, eu falei isso na sala, né? Lembram? Muito bem. O nosso amigo Dog está agoniado para falar com vocês, porque ele está com muita saudade também. Ele está dizendo assim, está afirmando. Ainda hoje, muitos grupos indígenas do Brasil utilizam a oralidade para transmitir informações importantes. Entenderam? Bom, vamos dar continuidade. Na página 37, que é outro conteúdo, tá bom? Vamos lá? Na página 37 diz assim: os indígenas que os portugueses encontraram. Relembrando que quando o Brasil foi descoberto, até hoje dizem que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Lembram que eu sempre falo que isso aí tem que haver uma pesquisa. Aliás, até tem essa pesquisa, né? Mas, historicamente, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não foi ele, porque quando ele descobriu, os índios já habitavam lá, né? Então, é uma questão aí política, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar o tema aqui no quadro. Os indígenas que os portugueses encontraram. Esse é o tema da nossa aula. Os indígenas que os portugueses encontraram. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, prestem atenção, já havia milhões de pessoas vivendo aqui. Tá vendo só como não foram eles que descobriram? Eram povos diversos, mas com algumas semelhanças entre eles. Os portugueses entraram em primeiro contato com os povos que viviam no litoral, como os Tupi. Tupi é um outro povo indígena. Esses grupos tinham de semelhante práticas como a caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes e a construção de aldeias com grandes casas. A maioria era seminômade. Olha só, nômade eram povos que não tinham habitação, lembra? Eles não se fixavam. E o que seria seminômade? Vamos lá ler? Isto é, permanecia durante um tempo em um lugar e depois se mudava para outros locais, com mais caça, rios e vegetação. Então, os seminômades, eles já se fixavam, mas quando terminava ali a coleta
de caça, de pesca, de vegetais, eles iam para outras habitações, ok? Alguns já praticavam a agricultura, plantando feijão, milho e mandioca. As diferenças entre esses grupos estavam no modo de se enfeitar, nas pinturas do corpo, no modo de construir as moradias, na linguagem, nas crenças e nos hábitos. Veja o mapa, ó, tem um mapa aí. Veja no mapa a localização de diversos povos indígenas naquela época. Olha, de laranja são os Tupi-Guarani, de amarelo G, de lilás Aruaque, de verde Cariba, de lilás Cariri, de azul Pano. Essa outra cor é um verde aí, verde musgo, Tucano. Esse outro verde aí é uma tonalidade de verde diferente, Charrua. E essa outra cor aí é uma cor rosa, eram outros grupos. Então observem nesse mapa aí que cada cor é um tipo de povo, tá bom? Agora vamos para a página 38. Na página 38 são atividades. Nós vamos fazer a 38 e vamos encerrar na 39, tá bom? Vamos ler a 38? Diz assim na atividade. Primeira pergunta. Leia a pergunta abaixo sobre os povos nativos do território que hoje chamamos de Brasil. E assinale um X na resposta correta. Aí ele faz um lembrete aí, né? Uma frase, que é a pergunta. Do que os povos nativos viviam por volta de 1500, quando os portugueses chegaram? Vamos lá, aí tem o item 1, 2, 3 e 4. No item 1, eu vou colocar no quadro. Diz assim, no primeiro quadradinho, ok? Vendiam produtos fabricados por eles, como roupas e alimentos. Esse é o primeiro quadradinho para vocês lerem e ver qual é a resposta. No segundo, viviam da caça, da pesca e da coleta de materiais da natureza. No terceiro quadrinho, diz assim, viviam da venda de artesanato.
último quadrinho diz que eles alugavam suas moradias. Vamos lá ver qual é a resposta mais correta? Do que os povos nativos viviam por volta de 1500, quando os portugueses chegaram? Vamos lá. Eles vendiam produtos fabricados por eles, como roupas e alimentos? Não. Eles viviam da caça e da pesca e da coleta de materiais da natureza? Sim. Então, você vai fazer um X no segundo quadrinho. Eles viviam da venda de artesanato? Não. Eles alugavam suas moradias? Também não, né? Vamos passar agora para a segunda questão. Eu vou apagar o quadro e vocês vão lendo para poder facilitar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Na segunda questão diz assim: leia as frases a seguir e responda ao que se pede. Item A. Marque um X nas frases corretas. Aí tem 3 itens. Os antepassados dos indígenas já viviam na América há 20.000 anos. Outro quadradinho. Outro item. Quando os portugueses chegaram, não havia nenhum povo vivendo na América. O último item. Os primeiros habitantes do Brasil pertenciam a uma única etnia. Falavam todos a mesma língua e possuíam os mesmos hábitos. Qual é o item? O primeiro quadradinho, o segundo ou o terceiro? Muito bem, o primeiro quadradinho, aonde fala que os antepassados, né? Os antepassados dos indígenas já viviam na América há 20.000 anos. Então, esse primeiro quadradinho é a resposta correta. Vamos passar para a letra B. Na letra B diz assim: corrija a frase incorreta. Tem realmente uma frase aí nesses itens, ó, nesses quadradinhos aí, que está incorreta. Vamos descobrir qual é? Vamos lá. Muito bem, no último quadrado, que diz assim: os primeiros habitantes do Brasil pertenciam a uma única etnia. Falavam todos a mesma língua e possuíam os mesmos hábitos.
Então, isso está errado, né? Vamos lá corrigir? Você vai colocar lá na letra B os primeiros habitantes do Brasil pertenciam a diferentes etnias, né? Etnias falavam línguas diferentes e nem sempre possuíam hábitos comuns. Ok? Agora, nós vamos passar para a terceira questão. Na terceira questão, diz assim: escreva as definições corretas das palavras abaixo. Item A: pintura rupestre. B: etnia. C: seminômade. Vão lá pesquisar que eu vou apagar o quadro e quando eu voltar nós vamos fazer a nossa linda correção. Já? Bom, eu vou ler novamente. Escreva as definições corretas das palavras. O que isso quer dizer? Vocês vão escrever o significado delas. Pintura rupestre. O que é uma pintura rupestre? Ainda há pouco eu expliquei. Eram pinturas feitas em paredes das cavernas. Vamos lá? A. Eram pinturas feitas em paredes das cavernas. B. O que é etnia? Grupo que compartilha os mesmos hábitos, costumes e idioma. Vamos lá? Grupo que compartilha os mesmos hábitos, os mesmos costumes
e o mesmo idioma, não é isso? Idioma. Muito bem. Seminômade. O que seria a palavra seminômade? Vamos lá? Muito bem. Aquele que se muda de lugar depois de certo tempo. Lembram que eu falei ainda há pouco para vocês que os seminômades, eles ficam por um tempo no lugar, porém, quando termina a colheita deles, que não tem, eles vão para outros lugares buscar, né? Bom, vamos passar para a página 39. Vamos lá? Eu vou apagar e vocês vão logo lendo, observando aí na quarta questão. Diz assim: observe as fotos a seguir. Ó, foto 1 e foto 2. Depois responda ao que se pede. Enquanto isso, vocês vão lendo e eu vou apagar o nosso quadro. Já? Aparecem duas imagens. A primeira tem umas pessoas, né? Um grupo de pessoas. Eles estão num acampamento, vamos dizer assim. Ao lado dessa figura diz assim: quando os europeus chegaram ao Brasil, por volta de 1500, surpreenderam-se com o modo como os nativos dormiam estirados em redes feitas de palha. Então, no caso, esse povo que está aí do lado são nativos. Lembrem que nativos é aquela pessoa que habita aquele lugar. São povos daquele lugar. Ainda hoje é bastante comum que indígenas de diferentes etnias brasileiras durmam em redes. Atualmente, elas continuam sendo feitas de palha, mas pode ser feitas de fio de algodão também. Na foto, indígenas da etnia Yanomami, em sua aldeia, descansando em redes, em acampamento em Santa Isabel do Rio Negro. Esse costume dos índios dormirem em rede, eles passaram para nós, né? Eu adoro dormir em rede e eu tenho certeza que vocês também gostam de se embalar. Talvez não gostem de dormir, mas não é gostoso se embalar na rede? Então esse costume nós herdamos dos índios. Vamos lá para a segunda gravura. Aí diz assim: as etnias indígenas que vivem na região do Alto Xingu, no Mato Grosso, vivem em grandes habitações coletivas. Entre essas etnias, é comum que as casas sejam compartilhadas por várias gerações de uma mesma família. Na foto, oca em construção na aldeia Piiulaga, da etnia Aurá ou Aujá, Parque
sotaque indígena do Xingu, gaúcha do norte. Vamos para a pergunta? Diz assim: você percebe alguma semelhança entre o povo? Você percebe alguma semelhança entre o modo como vivem os indígenas, retratados nas fotos acima, e o modo como vive sua família? E diferenças? Aí, eu vou dar um tempo para vocês responderem, tá? Leiam aí. Bom, existem semelhanças sim, né? Então, como é que nós vamos colocar lá? Semelhanças e diferenças. Quais são as semelhanças? Vamos lá pensar. É uma resposta bem grande, ok? Diz assim: percebam que existem semelhanças ou diferenças entre o modo de como eles vivem e como vivem os indígenas brasileiros da atualidade. Então, vocês vão escrever lá na parte da semelhança. Essa semelhança existe entre o modo de como eles vivem e como vivem os indígenas brasileiros. Da atualidade. Atualidade. Agora vamos perceber as diferenças. As diferenças, aí são várias, tá? Eu vou tentar aqui ver como é que eu posso resumir para vocês. Diz assim, por exemplo, no norte e nordeste do Brasil, é comum que haja redes nas residências. No norte, as pessoas dormem em redes até hoje. Isso é uma das semelhanças. No nordeste, elas são mais usadas para o descanso. Em muitos lugares do Brasil, ainda hoje, é bastante comum que as residências sejam compartilhadas por mais duas ou mais gerações de membros de uma mesma família. Então, a diferença aí, que ele quer dizer, as diferenças, é que nós podemos ou não compartilhar não vai dar aqui. Compartilhar o mesmo teto, né? Vamos lá voltar à pergunta? Perceba alguma semelhança entre o modo como vivem os indígenas, retratados nas fotos acima, e como vive sua família. E diferenças. Então, há semelhanças e há diferenças. As semelhanças
são que entre o modo de como eles vivem e como vivem os indígenas brasileiros da atualidade. Isso é uma semelhança. E a diferença é que nós podemos ou não compartilhar a mesma moradia, né? Bom, a nossa aula termina por aqui e eu desejo um final de semana abençoado para vocês, cheio de esperança para que nós possamos voltar logo. Um grande beijo no coração de cada um. Tchau!